Olá, meus amigos, boa noite. Espero que estejam todos muito bem, física e emocionalmente. Que a paz do Cristo vibre em nossos corações agora e sempre. Que assim seja. Dando sequência às reflexões do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, hoje vamos falar do Apocalipse. Será que vamos falar de fim do mundo? Não vamos falar sobre isso. Até porque Apocalipse não é sinônimo de fim do mundo, não é mesmo? Emmanuel trouxe para o capítulo 92 o título Deus não desampara. Por aí já percebemos que o assunto será algo que vai nos confortar, nos dar consolo e esperança. Ele usou o versículo do livro de Apocalipse. É um livro que foi escrito por João, no finalzinho do Novo Testamento. E Emmanuel usou o versículo 21 do capítulo 2, onde João escreve: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Antes de adentrarmos no assunto, vamos relembrar algumas curiosidades sobre este tema, Apocalipse. O termo Apocalipse significa revelação. As visões dos profetas Ezequiel, Zacarias, Daniel, encontradas no Antigo Testamento, são para o judaísmo revelações de Deus. O autor do Apocalipse, João, no Novo Testamento, abre o seu livro apresentando como uma revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que haviam de acontecer. Então há uma diferença entre o Apocalipse do Antigo Testamento com o Apocalipse do Novo Testamento. No Antigo Testamento, as revelações para eles eram feitas por Deus. E já no Novo Testamento, João traz revelações feitas por Jesus Cristo. E o que estava acontecendo lá naquela região, naquele tempo? No momento em que João escreve o seu livro de visões, um livro cheio de símbolos, números e enigmas, a igreja primitiva estava sofrendo terrível perseguição de Roma e dos cidadãos do Império Romano. O próprio João se encontrava prisioneiro lá na ilha de Patmos, pertinho da Grécia. Isso mais ou menos entre os anos de 81 a 96 depois de Cristo. O que podemos deduzir que João aproximava dos seus 100 anos de vida, quando ele foi convocado pelo Cristo a uma viagem astral, para que lhe fossem feitas tais revelações. Sempre muito solidário com os companheiros submetidos aos martírios das perseguições, João apresenta 3 conteúdos básicos no seu livro do Apocalipse. São eles: o protesto contra as injustiças sociais, o sofrimento que aguardam os perseguidores e a vitória do bem. Vitória esta manifestada no amor do Cristo pela humanidade. Então, já podemos observar que o livro do Apocalipse não veio para trazer insegurança, medo ou incertezas. A forma como ele é interpretado é que faz a diferença, assim como qualquer outro fato em nossas vidas. Muitas vezes ficamos presos em nossos conceitos e interpretações, numa única forma de enxergar as situações, e isso dificulta a nossa existência. A proposta de João é que estejamos abertos a vencer velhos padrões de comportamento. Não existe uma regra exata para todos. Cada um segue sua trajetória com aquilo que dá conta, sem exigir do outro e sem exigir demasiadamente de si mesmo, mas com a mente aberta, pois somos seres em evolução. Quanto mais conhecimento, mais liberdade vamos adquirindo, quebrando barreiras e expandindo nossa consciência. E é isso que chamamos de progresso espiritual ou progresso moral. Eu convido vocês a assistirem o seminário Apocalipse,
com o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias. Eu vou deixar o link aí abaixo do vídeo para que vocês possam assistir. Então, retornando ao versículo em análise, neste capítulo 2, João está escrevendo à igreja de Éfeso, que assim como nos relatos das cartas de Paulo, João faz esta advertência: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Os cristãos de Éfeso estavam muito divididos e duvidosos. Ouviam e sabiam que deveriam praticar, mas estavam muito voltados para as práticas imorais, como a prostituição, deixando de lado os deveres para com a Igreja do Cristo. E nós ainda trazemos arraigados em nosso psiquismo, algumas dessas práticas imorais. E mesmo tendo passado 2000 anos, continuamos com esse desconforto dentro de nós, entre o que é certo a se fazer e o que nós praticamos. E aí vem o velho ditado de Paulo: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E é assim. Quantas vezes nos pegamos falando e fazendo coisas que não condizem com os conhecimentos que já adquirimos, não é mesmo? Então, para isso, sejamos perseverantes, persistentes no caminho do bem, pois só assim chegaremos a nos tornarmos pessoas melhores. Vejamos agora os comentários de Emmanuel. Deus não desampara. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões, compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da generosidade do Altíssimo, na consideração das falhas e desistências dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de tolerância apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção da justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário e que é necessário aprender a receber. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender os textos bíblicos porque a gente fica limitado em algumas concepções, em algumas definições. Quando a gente pega um texto de Emmanuel com essa explicação sobre um versículo de um livro complexo como é o livro do Apocalipse, nós podemos entender a grandeza de Deus, a benevolência de Deus para com seus filhos. E Ele nos apresenta 1000 modos diferentes para que nós possamos nos arrepender. Arrepender é o primeiro passo para o progresso. É quando a gente compreende que a gente fez algo errado.
O arrependimento é isso, é o despertamento da nossa consciência de que nós estávamos em caminhos errados e que precisamos retomar a rota do bem, a rota do crescimento. Então, meus irmãos, essas eram as reflexões dessa noite. O estudo é muito profundo. Se a gente estivesse lá na nossa casa, com certeza nós iríamos aprofundar um pouco mais. Mas convido vocês a ouvirem o seminário do Haroldo, que vai enriquecer muito a vida de cada um de nós. Muito obrigada pela atenção. Desculpe aí mais uma vez as dificuldades em gravar, os barulhos, porque não é fácil mesmo. Eu gosto de falar isso porque não é fácil. Que Deus nos abençoe.